Olá! Eis-nos no fim do primeiro trimestre de 2026. Uau! Estes primeiros 3 meses voaram, foram muito intensos para mim, mas consegui cumprir uma meta pessoal, um objetivo pessoal, se assim posso dizer, que é continuar a ler de forma bastante proativa e de forma bastante dinâmica. E pensei que talvez será mais proveitoso para a minha partilha para contigo de, em vez de deixar os livros para o semestre, começar este ano a fazer por trimestre. Não sei quantos lerei, não sei como será o meu ano de 2026, mas assim, se eu for partilhando a cada 3 meses, torna-se mais fácil para mim e também para ti, não só acompanhares os vídeos, como também, quiçá, teres interesse em ler algo que seja mais próximo e também possamos aqui discutir sobre algum livro de uma forma mais efetiva. Então, eu neste primeiro trimestre de 2026 tive capacidade de ler 7 livros, sobre os quais te vou brevemente falar hoje e fico, claro, logo à partida disponível para podermos, quiçá, discutir mais sobre algum deles ou até receber algum feedback teu ou alguma sugestão tua e posso ainda durante o restante período de 2026, quiçá, ter esse objetivo e ler algo que me tenhas partilhado. Mas antes de continuarmos, se não me conheces, eu sou Patrícia Duarte Mateus, que é a portuguesa e tenho como objetivo partilhar, ensinar, desmistificar a área de teste e qualidade de software e faço através de diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Spotify. Portanto, se não me conhecias e esta é a primeira vez que me estás a ouvir, sei muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Deixo desde já o convite para poder subscrever alguma destas plataformas que eu acabei de sugerir e para que possas acompanhar semanalmente todas as partilhas de informação que eu faço, não só sobre a área de teste e qualidade de software, mas também, por exemplo, como este vídeo de hoje, sobre os livros que eu li, porque eu sei que é muito interessante, porque eu própria também sou consumidora deste tipo de conteúdos. Importante saber o que é que os outros leem, quais são as fontes de informação. A partir de quê é que conseguem tornar-se nas pessoas e nos profissionais que são? E eu acredito muito que a leitura é uma muito boa fonte de conhecimento para nos tornarmos melhores pessoas, melhores profissionais e, tal como como vou buscar essa informação aos outros, gosto também de o fazer para contigo, porque acho que todos nós crescemos um bocadinho mais quando conseguimos partilhar aqui as nossas fontes de informação, o que recebemos delas, o que aprendemos com elas. Quiçá às vezes possa existir um livro que à partida não nos faria sentido, mas porque soube de alguém que leu, de alguém que ouviu, vou arriscar e vou também ler e perceber se faz sentido ou não. Portanto, é esse o meu objetivo para com estes vídeos. Portanto, só para fazer recap, aqui fazer resumo, durante este ano de 2026 vamos ter esta partilha de informação a cada trimestre para não tornar os vídeos demasiado extensos. Comecemos então aqui a nossa conversa. Ora então, dos 7 livros que eu li, apenas um foi em inglês. Eu tive um primeiro trimestre bastante exigente a nível profissional e por isso não consegui ler, ou melhor, as minhas leituras não relacionadas com trabalho não foram tanto em inglês, acabaram aqui por ser mais em português também para me permitir sair um bocadinho aqui da caixa do falar inglês todos os dias. Mas vou então começar com o primeiro livro que eu li, ou melhor, nota, eu não os vou partilhar por ordem, de quando é que os li, e eu quero dizer é que vou começar com o primeiro livro, que neste caso é o único livro em inglês, e é o How to Argue with a Cat. Como argumentar com um gato. Eu comprei este livro o ano passado, quando fui a Edimburgo, pela Eurostar, e comprei-o pelo título, porque eu tenho uma gatinha, a Bee Rose, e sei o quão difícil é argumentar com um gato. E o autor coloca-nos logo aqui este desafio de como argumentar com um gato, o guia para os humanos para a arte da persuasão. E nós sabemos, eu acredito que tu também saibas, como profissional e como pessoa, que de alguma forma nós temos que conseguir saber comunicar e obter aquilo que nós precisamos, alcançar aquilo que nós queremos, e muito disso, embora nós nem sempre coloquemos nesse espectro ou com essas palavras, é muito à base da persuasão. Obtermos o nosso sim, obtermos o nosso ok,
tudo aquilo que nós queremos que o outro nos dê, e eu sei que a palavra persuasão acaba por ser aqui um tanto ou quanto associada a uma componente negativa, porque vamos persuadir alguém para ir fazer não sei o quê e acabamos por ter aqui, e talvez pelos filmes que vemos, pelos outros livros que lemos, mas neste caso é persuasão positiva. Como é que nós conseguimos argumentar com um gato de forma a conseguir obter aquilo que nós queremos, persuadi-los a ir ao encontro dos nossos objetivos e, claro, como é que nós conseguimos transpor isso para o humano. Eu gostei muito, e o autor diz: se nós conseguimos persuadir um gato, conseguimos persuadir qualquer pessoa. Então é essa o objetivo. Gostei. É um livro que não é difícil de ler e ele divide por capítulos bastante práticos e bastante concisos. São 9 capítulos. Não, minto, 10 capítulos e tem 121 páginas este livro. Gostei muito, sugiro, se quiseres ler assim um livro que seja não diretamente relacionado com o desenvolvimento pessoal, mas totalmente relacionado com o desenvolvimento pessoal, a leitura, embora seja em inglês, é bastante acessível. Depois, o que é que eu li? Vender. Vender, como influenciar pessoas e ser um campeão em vendas. Patrícia, tu falas de teste e qualidade de software, estás a falar de vendas. Sim, eu estou a falar de vendas porque o nosso simples facto de existirmos, o simples facto de irmos a uma entrevista de trabalho, de termos um projeto interno para apresentar na nossa empresa, de termos um projeto externo para apresentar na nossa empresa, de querermos fazer alguém comprar alguma coisa, tudo isso é um processo de vendas. Não é que tenha que existir uma transação monetária relacionada com a mesma, mas todas essas ações, todos esses momentos, todas essas dinâmicas são vendas. E este livro foi escrito por única e exclusivamente o conhecidíssimo Lobo de Wall Street, que foi muito conhecido através do filme com o mesmo nome, O Lobo de Wall Street, e o ator o Jordan é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Eu ainda não vi o filme e eu disse ao meu namorado que eu primeiro teria que ler o livro para depois ver o filme, mas não tem nada a ver. O filme é sobre a parte biográfica da pessoa, o livro é sobre o que é que o tornou famoso. Estas tais, o tal processo de venda e de engagement, portanto, de relacionamento, de persuasão, de comunicação que o Jordan desenvolveu e que o tornou no Lobo de Wall Street. Se tiveres curiosidade em conhecer um bocadinho mais sobre o processo de vendas, novamente, não tem que ser uma venda com uma transação monetária associada. Aprender sobre venda, como persuadir, novamente, como persuadir o anterior, novamente relacionado aqui, caso me estejas a ouvir só no áudio, relacionado com o livro anterior, como tu te relacionares com outra pessoa, como persuadires, como conseguires obter mais informação, como conseguires comunicar, como desenvolver as tuas soft skills, enfim, neste caso, lê, procura o vender. O livro parece muito de autoajuda ou assim uma coisa muito pouco dinâmica, mas eu gostei muito do livro. Gostei muito do que aprendi com o autor sobre o seu processo, e o seu desenvolvimento mental e dinâmico no processo de vendas, sobre como é que nós devemos falar, como é que nós devemos colocar a nossa voz, como é que nós podemos obter mais ou menos informação de quem temos à nossa frente. Gostei muito, sugiro a leitura. Depois, Gabriela Relvas. Gabriela Relvas, A Confissão da Defunta. Eu vou tentar mostrar-te, tu em vídeo vais conseguir ver, provavelmente conhecê-la-ás como atriz, mas a Gabriela é uma escritora maravilhosa. Eu já tinha tido a sugestão, já tinha tido o convite para a ler através da Bruna Martioli, através da Catarina Rodrigues. Ainda não tinha feito e decidi neste primeiro trimestre ler este Confissões da Defunta. E, meu caro, minha cara, eu fiquei presa ao livro do início ao fim. Adorei. A escrita,
A escrita não tem pudor. A Gabriela escreve de uma forma muito humana e verdadeira, não floreia muito. Eu quase que associei A Confissão da Defunta, à Anne Kang. Não sei se tu conheces, a vencedora do Prémio Nobel de 2024, porque a Gabriela consegue nos levar aqui de um momento muito poético, muito simples, muito confortável, para a seguir trazer uma linguagem, trazer uma visão, trazer-nos aqui para um real muito cru, uma colocação de palavras muito, não direi agressiva, mas assim de uma forma muito verdadeira. Então eu gostei muito. Estou, à data que este vídeo está a ser gravado, já a ler um segundo livro dela, A Vaca, o título, tem o título A Vaca a Arrotar Metano, e já estou novamente colada. Portanto, se nunca leste Gabriela, sugestão. Ela tem mais outros 2 livros publicados. Sugestão total para leres começa pela Confissão da Defunta, sim, ou pelo Vaca a Arrotar Metano, mas este aqui, como eu já li, é aquele que eu tenho para já a sugestão imediata. É muito. Tu queres ler o que é que vem a seguir, é muito dinâmico, muito o que é que vai acontecer com a personagem, o que é que vai acontecer com, com tudo o que se vai passar com a Regina, porque eu creio que. Não vou contar nada de mal, estava aqui a ler na parte de trás. A personagem principal morreu, cedo ou tarde, com tudo resolvido ou não na Terra. Fica em aberto. Lê o livro, sugiro, é muito fofo de ler, é muito simpático de ler, e vais ter aqui, vais rir, vais chorar, vais ficar enervado ou enervada, vais irritar-te com as personagens, mas eu gostei. Causa-nos aqui muitas emoções, provoca-nos aqui muitas emoções o livro. Pronto. Mas o que é que eu li mais? Deixa-me ver aqui dos que me faltam. Ora, vamos para este. Porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella é brasileiro, deixa-me aqui ver se eu não te engano. Eu sei lá, ele é tanta coisa. É mestre e doutorado em educação, é professor, foi chefe do gabinete de Estado na área da educação também, é comentador, é autor de uma série de livros, é um pensador. Leva-nos a refletir sobre vários aspectos da vida, sobre vários aspectos do nosso cotidiano, sobre várias situações que acontecem no nosso dia-a-dia pessoal e profissional. E eu tinha este livro há algum tempo já na estante, Porque Fazemos o que Fazemos, e ele até põe aqui aflições vitais sobre o trabalho, carreira e realização. E creio que o primeiro trimestre de 2026, porque eu tenho vários objetivos para este ano, quer sejam pessoais, quer sejam profissionais, então achei que seria aqui uma boa forma de me também colocar um bocadinho em prova barra reflexão, e porque eu o li a seguir ao essencialismo, que já vou falar sobre ele, foi assim uma boa forma de colocar aqui mais uns pozinhos de impulso e de fermentação para o meu próximo ano. O autor tem como premissa: se as manhãs de segunda-feira nos abatem, se sente que não temos tempo para nada, se sentimos que a rotina nos está a matar o prazer do dia a dia, e se nos sentimos perdidos quanto ao real objetivo da vida. Creio que no final de um ano de 2025 já foi de si bastante intenso, e o primeiro trimestre de 2026 estava a ser também aqui bastante dinâmico, barra provocador, barra intensivo. Foi uma boa opção. É mais para nós pensarmos
é mais para nós refletirmos sobre o que é que andamos a fazer com a vida, com o nosso dia a dia, com as nossas crenças, com as nossas dinâmicas, com as nossas rotinas, com os nossos objetivos. Novamente, um livro que eu te sugiro muito. É para ler por capítulos e mastigar os capítulos, colocar a nossa vida em espelho ou em foco com aquilo que lemos em cada capítulo, a nossa vida profissional e também pessoal. Gostei muito, porque fazemos o que fazemos, para refletir, para pensar mais sobre. Falei-te do Essencialismo, outro livro que li durante este primeiro trimestre, que já tinha há muito tempo para ler e que o autor nos leva num percurso, e o livro não é pequenino, tem cerca de 300 páginas, nos leva aqui num processo de olhar para o copo, talvez o copo não seja o mais certo, olhar para um saco cheio de bolinhas, que é o nosso dia a dia. Nós temos imensas coisas para fazer, temos imensas pessoas para atender, respostas para dar, objetivos para atingir, coisas para cumprir, coisas para fazer, e o nosso dia a dia passa e a nossa rotina passa e nós sentimos cada vez mais assoberbados de coisas. Ok, então vamos olhar para esse saco cheio de bolinhas, vamos nomear cada uma das bolas, vamos perceber o que é que cada uma corresponde e vamos começar aqui a cortar coisas, a retirar coisas que não nos pertencem, que de nós não precisam efetivamente tanto quanto nós achamos que precisamos, e vamos reduzir tudo ao essencial. Portanto, desse saco cheio de bolas que nós carregamos no nosso dia a dia, o que é que efetivamente é essencial para o nosso dia a dia, o que é que efetivamente é preciso, em que é que nós podemos efetivamente interagir, trabalhar, desenvolver, e aquilo que não faz de todo sentido para o nosso dia a dia. O que é que nós não iremos trazer valor acrescentado, o que é que só nos está ali a pesar e nós somos apenas uns assistentes e não alguém que efetivamente tem alguma coisa a dizer naquele processo, naquela dinâmica, naquela tarefa. Portanto, aprenda a fazer menos, mas melhor. É o objetivo do autor, do Greg McKeown, no final deste livro. E, de facto, colocou-me em perspectiva muitas coisas. Ajudou-me aqui a olhar para a minha vida com um olhar de cima, sabes? E perceber aquilo que efetivamente, em que é que eu efetivamente estou a colocar energia, em que é que eu efetivamente estou a colocar a minha atenção, será que vale a pena ou não, o que é que eu efetivamente preciso para ser feliz e para conseguir alcançar os objetivos a que me proponho. Portanto, essencialismo. O que é essencial para o nosso dia a dia, para a nossa dinâmica, para os nossos objetivos pessoais e profissionais. Totalmente sugerido a sua leitura. Depois, Um Homem Chamado Ove, ou, se eu não estou em erro, Um Homem Chamado Otto. Foi a adaptação feita para cinema. Tom Hanks é quem interpreta o personagem principal, este Ove, e é o segundo livro que eu leio deste autor, o Frederick Backman. Eu já tinha lido Gente Ansiosa, creio que seja esse o título, livro de capa laranja com duas pessoas de costas voltadas em cima de uma ponte. Eu creio que seja Gente Ansiosa. E agora li Um Homem Chamado Ove. Já tinha recebido algumas sugestões indiretas para a leitura do mesmo, mas já tinha lido bem, já tinha lido mal. Tinha aqui um bocadinho uma dúvida sobre se valeria a pena ou não, e durante este primeiro trimestre tive aqui uma sugestão de ler, e então fui atrás do mesmo, fui buscar lá à estante e, sem dúvida alguma, Frederick Backman tem aqui uma caixinha, uma gavetinha especial no meu espaço de leituras. Eu gosto muito da forma como ele escreve, eu gosto muito dos sentimentos que ele nos provoca, eu gosto muito da forma como ele nos envolve na história, e que em cada capítulo existe um twist que nós poderíamos ou não estar à espera, e não nos revela tudo logo à partida. Ele vai criando e desenvolvendo a história ao longo do tempo. Ele não nos conta tudo logo. Imagina, ele pode
ponta do véu no capítulo 2 e só te explicar mesmo no capítulo 5 aquilo que ele tinha falado anteriormente. Portanto, deixa-nos aqui algumas dinâmicas no ar, algum envolvimento também com as personagens que nos parecem um bocadinho mais ou menos afáveis, e depois ele vem explicar-nos quem é que são essas personagens e o porquê do impacto dela em toda a história. Olha, eu adorei. Adorei Um Homem Chamado Ove. E agora tenho que ir assistir ao filme, claro. Já vi o trailer e foi engraçado eu a ver o trailer e eu a dizer ao Nelson: aquela parte eu acabei de ler, ou aquela parte eu já li, ou aquilo aconteceu assim ao assado. E até tive ali tive ali um pequeno... agora está-me a esquecer a palavra. Quando nos contam mais do que era um spoiler. Tive um pequeno spoiler durante o vídeo que eu vi de apresentação do filme. Portanto, se não viste o filme, não vejas o filme não vejas o vídeo da apresentação. Não vejas. Lê o livro todo e depois assista ao filme. Eu gostei muito. Gostei muito e quero ver se durante este ano leio os outros livros, pelo menos mais um livro deste autor. E termino o meu trimestre com um livro sugerido pela minha psicoterapeuta. Sim, eu faço psicoterapia já há alguns anos. Sugiro, aconselho. Se sentes que psicoterapia poderia ser bom para ti, é porque afinal é bom para ti. Vai atrás, não tenhas medo. Nós temos que resolver algumas coisas das nossas vidas e nem sempre as pessoas que nos são mais próximas são as pessoas indicadas para que nós consigamos resolver, falar, discutir, conversar, pôr aqui numa outra perspectiva aquilo que se passa dentro da nossa cabeça. E nós cada vez vivemos mais dentro da tecnologia, precisamos de falar, de comunicar, de expor aquilo que se passa, e sem dúvida que a psicoterapia é uma ferramenta excelente para o nosso dia a dia. E então a minha terapeuta sugeriu-me este livro, Mulheres que se exigem demasiado. É um livro que é para mulheres? Sim. É um livro que deveria também existir para homens? Sim, porque existem muitas coisas que se falam sobre as mulheres que eu sei que também os homens passam, mas neste caso é um livro para mulheres. Se estás ocupada a ser forte, se estás tão ocupada a ser forte que te esqueceste de ouvir o que o teu coração realmente precisa, este livro é para ti. Por trás de uma mulher que carrega o mundo aos ombros, existe uma alma que apenas precisa que cuidem delas. Eu sei, eu sou mulher. As pessoas para quem eu falo não são só mulheres, eu falo para homens e falo para mulheres, mas como mulher que sou, também preciso de ler algumas coisas sobre esta dinâmica e por isso também sugiro. Quiçá és um homem e estás a assistir-me, tens uma mulher que sente que sozinha consegue carregar tudo às costas, por que não sugerir-lhe a leitura deste livro? Um guia para todas as mulheres que entendem que cuidar de si é o ato mais profundo de liberdade. Portanto, 7 livros lidos durante este primeiro trimestre. Deixa-me aqui dar-te como sugestão uma sequência de livros sobre estes mais técnicos que eu li. Ora, então, O Vender, eu li a arte o Como Persuadir um Gato, mas eu não sei se te irás sentir à vontade para ler esse livro. Portanto, eu li How to Argue with a Cat e depois li O Vender. São os dois sobre processo de persuasão, comunicação, soft skills. Gostei muito aqui deste conjunto que fiz, mas se puderes ler só O Vender, lê. E depois li o Essencialismo primeiro e depois Porque Fazemos o que Fazemos. E eu encontrei aqui algumas dinâmicas, algumas correlações e alguns pontos em que consegui unir insights de um com insight do outro. Portanto, consegui fazer aqui uma construção de pensamento com estes 2 livros. Acredito que ao longo do ano irei ler mais, que me irão permitir aqui também desenvolver ainda mais o pensamento, mas então li primeiro o Essencialismo e depois o Porque Fazemos o que Fazemos. Não foi pensado, foi porque aconteceu, mas gostei aqui desta dinâmica. E assim terminamos aqui esta revisão de primeiro trimestre
de leituras. Se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma sugestão, fica à vontade para partilhar comigo, porque tal como eu também te gosto de apresentar as minhas leituras, também gosto de saber o que é que tu lês, também gosto de ter aqui outras sugestões de livros e de temas. Como vês, aqui não existe nenhum livro relacionado com a área de teste e qualidade de software, porque neste primeiro trimestre foi bastante exigente em termos profissionais nesse sentido, então precisei que as minhas leituras não fossem relacionadas com o projeto de forma direta, mas quiçá no próximo trimestre já existirá algo mais relacionado com a área. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo.